Hello, good afternoon. How are? I'm fine. And you? Olá, meus queridos. Boa tarde. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem na santa paz do nosso Senhor, com muita fé, com muita garra, né, para iniciar e muita determinação para iniciar esse terceiro período. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar utilizando a Unit 8, ok? Portanto, open your book, page 767. Please, por favor, abram os seus livros na página 67. Na página 67 do livro de vocês, o nosso tema é What do you do? Repeat with me. What do you do? Tá? Façam a entonação porque é uma interrogação. Então, no What do you do, ele pergunta o que você faz. Nesse sentido, o que você faz não é só as suas atividades do dia a dia. Não. Essas perguntas, quando ele fala What do you do? O que você faz é com relação à sua occupation, tá? Com relação ao seu job, ao seu trabalho. Então, o que você faz, tá? Essa é a pergunta do nosso texto. E a tia está explicando o porquê dela. Na sequência, nós temos aí um dialogue, que é um diálogo. Let's go? Então, conforme a tia vai estar, tá, pronunciando juntamente com vocês, vocês lerão juntamente comigo também. Let's go? Primeiro, no primeiro quadro. I am Rosângela. I am a student. Repeat with me. I am Rosângela. I am a student. Ok? No segundo quadro, my father is engineer. His name is Leonardo, ok? Então, o que ela diz aqui? Eu sou Rosângela, eu sou estudante, não é isso? Meu pai é engenheiro e o nome dele é Leonardo. Na sequência, my mother is a nurse, ok? Minha mãe é enfermeira. Her name is Regina. O nome dela é Regina. Na sequência, I have one brother. He's 23 years old and he's a reporter. Ok? Então, ela diz, eu tenho um único irmão e ele tem quantos anos? 23 anos, tá? Ele é o irmão mais velho dela, né? E a profissão dele é o quê? De repórter, ok? Então, aí nós temos, né? A teacher Luana, mas ela não tem uma profissão, ela diz que ela é uma estudante, né? Nesse caso, quando nós vamos estar... quando você chega a um local, né, que as pessoas perguntam qual a sua profissão, nesse caso, se você não tem profissão e você é estudante, você deverá preencher, tá, com essa seguinte palavra, que é a sua ocupação. Você não trabalha, porém você é um estudante, ok? Na sequência, nós já falamos eu falei a vocês que nós vamos estar falando sobre as professions, as profissões. E na sequência, eu gostaria que vocês se atentassem a essas seguintes formas as quais nós vamos estar utilizando. Nós temos aqui para utilização o verbo to be. Isso mesmo, o verbo to be, ele é a base da língua inglesa. Então, sendo a base da língua inglesa, nós devemos estar atento a ela desde o princípio, ou seja, desde o início do nosso estudo. Sempre que aparecer o verbo to be, nós devemos estar atentos, ok? Don't forget, não esqueçam isto. Por quê? Porque ele é um verbo irregular, então de acordo com o tempo verbal ele vai sempre mudando. E a partir do momento que você já aprende de agora, do início, você já vai ter o quê? Você vai ter uma habilidade, um conhecimento maior, já que você já começou a fixar de agora, tá, a utilização do verbo to be, ok? Nesse caso aqui, nós vamos utilizar o verbo to be, tá, nas três formas: afirmativo, negativo e interrogativo. Então, nós temos três formas aqui da utilização do verbo to be, na forma afirmativa, negativa e interrogativa. You understand? Estão entendendo até aqui? Na sequência, lembre-se que sempre a teacher Luana fala a vocês que nós temos o subject pronouns. Teacher, né? Remember, vamos relembrar. Os subjects pronouns são quem? I, you, he, she, it, we, you e they, que é
quando eles, qual a função deles, não é, dentro dos contextos? Substituir o nome. Por exemplo, se eu falar a seguinte frase, né? I am teacher. Eu sou uma professora. Aí uma pessoa pode chegar e dizer assim: a teacher Luana, she, nesse caso ela vai utilizar o she porque se trata de mim, tá? Teacher Luana, uma menina, né? Uma mulher. Então eu vou utilizar o she, tá? Nesse caso, se fosse um menino, iria utilizar o he, como a tia já explicou em sala, tá bom? Então, se eu vou fazer a utilização, se eu disser I am teacher, eu sou uma professora, e alguém for fazer essa substituição no contexto, ao invés de dizer que eu sou uma professora, eu estou me colocando, tá usando o I, o subject pronouns, alguém pode chegar e dizer assim, she is a teacher, né? Então, se alguém dizer who is, quem é ela, né? Who is she? Então, quem é ela, né? Então, she is a teacher. Ela é uma professora, ok? Então, nós devemos observar que cada uma dessas utilizações aqui, tá? Que a teacher Luana vai mostrar a vocês. Nós temos aqui I, you, he, she, it, you novamente, we e they, ok? Então, observando aqui, nós temos eu, você, ele, ela, eles ou elas para coisas, objetos, seres inanimados, o you para vocês, o we, que é nós, e o they, eles ou elas. Por exemplo, quando eu falei, né, I am teacher, eu disse o quê? Que eu sou uma professora. E se alguém perguntar, não é isso a pergunta que eu falei a vocês? Who is she? Quem é ela? Né? Quem é ela? Então, a resposta vai ser o quê? Se eu sou uma menina, eu vou... Quem vai responder o quê? She is a teacher. Então, ela é uma professora, certo? Então, nós temos aqui a utilização do I e do she, ok? Então, e se alguém quiser falar assim, ela é, she is a teacher Luana. Ela é a professora Luana, ok? Pode ser colocado, tia Luana? Pode sim. O que a tia está colocando, que vocês em algumas frases vão estar substituindo, é a seguinte forma, tá? Por exemplo, se eu disser, Bob é um bom engenheiro, eu posso, sem problema nenhum, dizer he is a very good engineer. Ele é um bom engenheiro. Aí você, teacher Luana, eu não quero colocar ele, eu quero especificar o nome dele, que é Bob. Então, é para que vocês venham estar entendendo que os subject pronouns, eles podem ter a função, na verdade, tá? De substituir os nomes. Então, quando é o nome masculino, male, né, Bob, eu coloco he. Quando é o nome feminino, né, na teacher Luana, coloca she. Quando eu vou estar tratando de animais, objetos, seres inanimados, coloco it. E assim sucessivamente no uso do subject pronouns, ok? Na sequência, eu falei a vocês que nós temos 3 formas para trabalhar o verbo to be: afirmando, negando e interrogando. A partir daí, eu sei que existe uma estrutura, certo? E é essa estrutura que eu gostaria que vocês ficassem atentos, tá? Para que vocês não venham estar cometendo nenhum erro quando forem usar, tá, o verbo to be nessas 3 formas, porque cada uma dessas formas ou estruturas, elas têm características particulares. Então, se eu faço as seguintes situações, a teacher vai colocar 3 examples, ok? 3 examples, para que vocês estejam observando, tá? Juntamente no livro de vocês, estejam me respondendo. Então, se eu falo I am, eu sou.
ou mesmo na forma contraída também continua I am. Agora, se eu coloco I am not, essa partícula not, ela já vai fazer o quê? Ela já vai trazer toda essa, tá? Toda essa entonação para identificar que essa frase é uma frase negativa. Então, na forma abreviada fica também a mesma forma na fala, tá bom? Só muda a escrita. Então, I am not. E na sequência nós temos a forma interrogativa. Que nessa forma interrogativa nós vamos estar utilizando o quê? O verbo antes do sujeito, o meu complemento e a partícula de interrogação, que vão ser essas três situações aqui, ok? Então, aqui eu tenho I am teacher Luana. Então, eu sou a professora Luana. Eu estou falando o quê? Eu estou afirmando, ok? Se eu disser I am not doctor, eu não sou uma doutora, não é isso? Eu vou estar negando que a minha profissão não é de médica, a minha profissão é teacher, professora, ok? Então, se eu disser I am not doctor, eu não sou uma médica, ok? Na sequência, am I? Eu sou, né? Então, alguém pode chegar e dizer hi, né? Hi, me cumprimentar e dizer, perguntar se eu sou a doutora Luana, não é isso? Se eu sou a engenheira Luana. Aí eu posso dizer, né? Fazer o uso do verbo to be antes do sujeito. Aí eu vou falar de que forma? Am I? Não, né? Eu não sou, né? Eu sou a teacher Luana, ok? Então, eu vou fazer o uso do verbo to be, o sujeito e posterior ao meu complemento, ou seja, o restante da frase, eu vou usar o ponto de interrogação, ok? Aqui, outra observação, outra regrinha, tá? Com relação ao verbo to be. Vamos trabalhar nas regras. Às vezes se torna um pouquinho chato, mas facilita muito para vocês. Com relação à utilização, como eu disse, afirmando, negando e interrogando, eu vou observar que o verbo to be, ele aparece de que forma? Ele aparece de três formas aqui. Nós temos para I, eu só posso usar o am. Para you, eu só posso usar o are. E para he, she e it, eu uso is, tá? Para you, novamente, eu uso are. E para o I e they também eu uso are. Because, teacher Luana, por que eu devo usar essa estrutura aqui? Por que somente para I eu uso am? Porque fica eu sou. Então, é primeira pessoa do singular, ok? Aqui nós temos o you, que nós usamos o are. Teacher Luana, mas por que are aqui é você e... you aqui é você, you aqui é vocês, e eu vou utilizar o are também para o you, não é isso? Porque a regra da língua inglesa, da gramática da língua inglesa, ela deixa bem explícito que para you eu uso o are, ok? Independentemente de que o contexto venha estar sendo plural ou singular. Teacher, então como é que eu vou saber diferenciar? Através do contexto, certo? Se eu disser you are doctor, eu vou estar dizendo você é um médico, ok? Agora, se eu falar you are doctors, ok? O meu substantivo, nesse caso, foi doutores e não doutor, ok? Então, há o acréscimo, tá bom? Da pluralidade no substantivo para que vocês venham estar compreendendo se a frase afirma, nega, se a frase é singular ou plural, ok? Na sequência, nós vamos para he, she e it. Ela é ou está, tá? Ele ou ela é ou ele está, ela está, coisas, objetos, seres inanimados, está, ok? Na sequência, nós temos nós, né? Somos ou estamos, eles ou elas são ou estão, ok?
essas são as regras básicas do uso do verbo to be. Meus amores, por hoje é só. Bye bye, see you later. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, perguntem, ok? Bye!